Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. Não sai daí, não feche esse vídeo, porque a aula hoje vai ser top. Nós vamos falar sobre fluxo magnético. Então, solta a vinheta. Olha que bacana, moçada. Então, fluxo magnético que nós vamos estudar agora. Primeiro, nós vamos representar por esta letrinha chamada φ, tá ok? Que nós vamos encontrar e determinar e calcular o fluxo magnético. Mas antes disso, vamos relembrar o seguinte. Lembre-se que o campo magnético, que nós representamos pela letra B, as linhas de indução magnética, nós representamos por linhas, né? E essas linhas, elas podem ser horizontais, verticais, saindo do plano aqui do quadro, entrando do plano do quadro, não interessa, mas nós representamos por linhas. E não esqueçam, né, moçada, toda vez que você vê linhas sendo representadas no campo magnético, não esqueçam das propriedades de campo magnético. Aonde? Que onde as linhas estão saindo, quer dizer que o que está produzindo esse campo magnético, aqui é como se fosse o polo norte de um ímã. E aonde essas linhas estão entrando, aqui é como se fosse o polo sul de um ímã. Então aqui nós temos linhas de campo magnético numa região do espaço. Não esquecendo também que nós analisamos toda a situação de magnetismo tridimensionalmente, que ocorre no espaço. Então você pode imaginar como se tivesse várias linhas, não apenas num plano, mas sim no espaço cartesiano, ok? Agora, fala, tá bom, professor, mas isso é o campo magnético. Sim, lembrando que o campo magnético, quando nós calculamos este B, que é o campo magnético, encontramos o seu módulo, a unidade desse campo magnético é o Tesla, correto? Bom, isso são informações importantes para que a gente possa calcular o fluxo magnético. Fala, tá, professor, mas o que é fluxo magnético? Bom, vamos por partes. O que é fluxo? Quando a gente fala em fluxo, é algo que passa. Fluxo de água refere-se a quanto de água está saindo por uma torneira, por uma mangueira e assim por diante. O fluxo é algo que está passando por algum lugar. O fluxo magnético não vai ser diferente. Fluxo magnético refere-se às linhas de campo magnético que vão atravessar a área de um circuito elétrico. Então, moçada, quando a gente fala em fluxo magnético, refere-se a linhas de campo magnético que atravessam a área de um circuito. Como assim, professor? Eu vou mostrar para vocês, olha só. Para que a gente entenda como que funciona, professor, eu não entendi, linhas que atravessam uma área do circuito, vamos pensar assim, como eu falei, vamos tentar ter na nossa cabeça que a situação ela é tridimensional. Então vamos pensar que você está olhando primeiro de frente. O que eu estou olhando de frente, professor? Um circuito elétrico. Pense eu pegar um fio e fazer um circuitinho fechado com esse fio. Ou seja, pegar um fio e fazer ele ligado às suas pontas, um circuitinho redondo, por exemplo. Então peguei um fio e liguei uma ponta na outra do fio e fiz um circuitinho redondo. Esse circuito redondo, você está olhando ele de frente, como eu estou colocando aqui no plano do quadro. A este circuito, nós traçamos uma linha imaginária chamada de normal. Normal a face do circuito. E agora eu quero conversar com vocês. Sim, vem comigo. Quando eu falo para vocês a respeito de normal, em física, a normal sempre refere-se a perpendicular. A normal, a força normal da superfície, ela é perpendicular à superfície. Quando eu falo para vocês, a reta normal dos espelhos, ela é perpendicular aos espelhos. Sempre que aparece a palavra normal, aceleração normal é aceleração perpendicular ao vetor velocidade. E assim por diante. Então, quando eu falo para vocês em normal, eu estou me referindo a perpendicular. Ou seja, se você está olhando esse circuito de frente, essa circunferência, eu peguei um fio e fiz um circuitinho com esse fio redondo, uma circunferência. A reta normal, que é essa linha imaginária normal, esse circuito, ela está aqui, ó, é um ponto. Ela está como se estivesse saindo aqui do quadro ou entrando. É uma linha que está vindo daqui da direção aí de vocês, está entrando perpendicularmente, porque está entrando perpendicularmente ao plano desta espira, dessa circunferência, desse meu circuitinho que eu fiz. Aí do lado, para a gente tentar entender um pouquinho mais,
É como se eu pegasse isso daqui e virasse ele de lado para a gente enxergar. Lógico, se você virar bem de perfil, você não enxerga a circunferência. Então eu virei um pouquinho aqui. Então eu quero que vocês entendam que o que basicamente que eu fiz. Aqui está o meu circuito da circunferência e aqui está a reta normal. Quando eu peguei e virei esse circuitinho para você olhar ele de lado, olha o que aconteceu. Aqui está o circuito e a normal a esse circuito está perpendicular a ele, que é essa linha normal, ok? Então eu coloquei de lado para que você pudesse enxergar assim. Então não esqueça que essa linha normal, ela sempre vai formar 90 graus com o circuito. Então lembre-se, é só você estender a palma da mão, como se aqui em volta da minha palma da minha mão fosse o circuito. A normal sempre está assim. Então se eu virar aqui, é isso que você efetivamente vai enxergar. A normal sempre é perpendicular ao circuito. Você vai falar, professor, mas por que essa reta normal é uma linha imaginária? Só para a gente ter uma noção de ângulo. Porque agora nós vamos efetivamente calcular o fluxo magnético. Mas para isso, como eu falei para vocês, primeiro eu preciso das noções de campo magnético e saber referente o que é a normal ao meu circuito. A reta normal ao meu circuito refere-se a uma linha que forma 90 graus, que é perpendicular a este meu circuito. Que pode ser, eu desenhei uma circunferência aqui porque é mais fácil, mas pode ser, o circuitinho pode ser o fio enrolado na forma de circunferência, na forma de um quadrado, de um retângulo, não importa, tem que ser um circuitinho fechado. E toda vez que esse campo magnético atravessar esse meu circuito, vai ter o que nós chamamos de fluxo magnético. E é isso que nós vamos calcular agora. Bora lá. Então, para calcularmos o fluxo magnético, primeiro, eu peguei o meu circuitinho, mesmo que eu usei agora no exemplo anterior, em forma de uma circunferência, mas agora eu peguei esse meu circuito aqui, que tem uma certa área, que nesse caso vai ser a área de uma circunferência, esse circuitinho, e deixei ele de lado para você olhar, como eu fiz anteriormente. Então você está olhando ele meio de lado, em vez do circuito estar assim para você, como eu coloquei este prato, se você está olhando esse circuitinho meio de lado, então você enxerga algo mais ou menos assim. Lembre-se do que eu acabei de falar, essa linha normal, ela é perpendicular ao meu circuito elétrico, sempre forma um ângulo de 90 graus com o circuito elétrico, com a área do circuito elétrico. E aí agora eu atravessei linhas de campo magnético, onde alguma coisa está produzindo esse campo, seja um ímã. Aqui nós temos então o polo norte, como eu falei, e aqui o polo sul. E essas linhas de campo estão atravessando a área deste meu circuito elétrico. Então nós temos um fluxo magnético. E, logicamente, nós vamos calcular este fluxo magnético. Aí você pergunta, professor, como que eu calculo o fluxo magnético? É bem simples, na verdade, tá? Para você calcular o fluxo magnético, você vai precisar do valor do campo magnético que está atravessando o teu circuito, que em geral o exercício fornece para você. Você vai precisar da área do seu circuito, como eu coloquei, e neste caso eu coloquei como exemplo que o circuito é como formado num formato de uma circunferência. Todo mundo sabe calcular de uma circunferência, πr ao quadrado, mas nada mais ou menos poderia ser um circuitinho quadrado, que é lado vezes lado, não interessa. Eu preciso da área deste meu circuito. E o mais importante, eu preciso do cosseno do ângulo θ, onde este ângulo θ é o ângulo entre o campo magnético, as linhas de campo, e aquela retinha normal que eu falei para vocês. Então eu vou escrever isso daqui. Este ângulo θ refere-se ao ângulo entre a normal e as linhas de campo magnético, correto? Que neste caso, qual que é o ângulo? Bom, as linhas de campo magnético estão na horizontal e a normal, neste caso, também está na horizontal. Então o ângulo é 0 e cosseno de 0 vale 1. Isso quer dizer que quando você tem este ângulo θ igual a 0 grau, quer dizer que o seu fluxo magnético através do seu circuito, ele é máximo quando o ângulo for de 0 grau. Porque o maior cosseno de um ângulo que eu tenho vale 1.
E para o cosseno do ângulo ser 1, o ângulo tem que ser 0 grau. Isso quer dizer que as linhas de campo, elas estão atravessando perpendicularmente à espira, a minha circunferência, ao meu circuitinho. E quando as linhas de campo atravessam perpendicularmente, aqui está o circuito, as linhas de campo que eu estou representando aqui pelas minhas canetas, elas estão atravessando perpendicularmente o meu circuito elétrico, quer dizer que eu tenho o fluxo magnético como sendo máximo. Assim como, se eu pegar o meu circuito desta maneira e colocar aqui, ó, ou seja, olha o desenho, se eu pegar esse meu circuito que está aqui, eu peguei ele e coloquei aqui, e as linhas de campo estão atravessando aqui o meu circuito, eu tenho fluxo máximo. Agora, se eu pegar esse meu circuito e fizer ele, só trazer ele para cima, sem virar ele, ou seja, colocar ele aqui, desta maneira aqui, o que que acontece? Não esqueça, só trouxe ele daqui para cá. A linha normal está exatamente onde eu vou deixar essa minha caneta aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o ângulo entre o campo magnético que está para a direita e a linha normal que está saindo? O ângulo é de 90 graus. Isto quer dizer que quando o campo magnético, o ângulo entre o campo magnético, as linhas de campo e a normal for de 90 graus, você sabe que seu fluxo magnético vai ser igual a 0. Então, olha só, moçada, eu vou sair um pouquinho da imagem. Se você quiser dar um pause agora para você analisar essa situação, essa é a hora, porque agora nós vamos analisar as unidades. E ó, então, olha só, moçada, toda a grandeza física, a equação que nós vamos utilizar, eu sempre falo, você tem que tomar muito cuidado a respeito das unidades, tá? Prestar muito atenção quanto às unidades. Mas aqui, acredito que você não vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque nós vamos utilizar no sistema internacional. O B é o campo magnético, cuja sua unidade é o Tesla, não tem outra. E o A é a área do seu circuito, que nós vamos utilizar sempre em metros quadrados. Bom, o cosseno do ângulo não tem unidade. Isso quer dizer que a hora que nós determinarmos o fluxo magnético, a unidade de fluxo magnético vai ser o campo magnético, que é o Tesla, vezes o metro quadrado. Esta é a unidade de fluxo magnético, que nós podemos representar por Weber. Ou seja, você pode representar por WB. O Weber é o cara que descobriu isso aqui, ok? Você vai perceber que todas as vezes que seu fluxo magnético estiver em Weber, é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado, cuja unidade nós podemos chamar de Weber, WB, ok? Tome muito cuidado, eu chamo a atenção quanto às unidades, porque você vai perceber que muitos circuitos elétricos são pequenos. Então, esta área, ele pode trazer para você em centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, moçada, só para você não esquecer, uma observação nesta aula, só para lembrar para você, de um jeito prático, como que eu transformo de centímetros quadrados para metros quadrados. Se você tem a sua área, e a sua área está em centímetros quadrados, e você quer transformar para metros quadrados, é só você multiplicar por 10 a menos 4, ok? Então, lá, 2 centímetros quadrados são quantos metros quadrados? 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Só multiplicar por 10 a menos 4, independente do valor. E, logicamente, você vai ter que prestar atenção quanto à área do seu circuito, né? Ele traz para você, professor, a área era igual ao exemplo que o professor deu. Era uma circunferência, então você tem que fazer a área da circunferência, πr ao quadrado. Professor, a área era um retângulo, então é base vezes altura. Professor, a área não é comum, mas a área era um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Professor, o circuito era em forma de um quadrado, então é lado vezes lado. Só você vai ter que tomar cuidado com as unidades. Lembre-se, a área necessariamente, sem exceção, deverá estar em metros quadrados, ok? E aí, caso ele traz a área para você em centímetros quadrados, é só você multiplicar por 10 a menos 4, independente do valor. Ele trouxe a área 20 centímetros quadrados. 20 vezes 10 a menos 4
metros quadrados e você transforma. Assim fica bem fácil. E também, para terminar essa aula, eu posso colocar aqui para vocês, professor, se tiver em milímetros quadrados, é bem menos comum, tá? Mas se tiver em milímetros quadrados e você precisar para transformar para metros quadrados, é só multiplicar por 10 a menos 6, ok? Multiplica por 10 a menos 6. A 2 milímetros quadrados é 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Vou sair da imagem. Está aí, muito cuidado com a matemática básica e com as transformações em unidades. Aí, de resto, é top. E aí, galerinha, curtiram esta aula? Espero que sim, uma aula bem simples, bem básica, e a introdução ao que nós chamamos de indução eletromagnética para experimentos de Faraday, Ampère e para uma lei chamada de lei de Lenz, que nós veremos aí na sequência das nossas aulas, ok? Então, não esqueça, antes de você fechar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, um joinha neste vídeo, compartilhe com a galera, e se precisar alguma coisa, estamos lá no nosso Instagram. Sim, o nosso Instagram está lá borbulhando novidades, mostrada muitas promoções e também muitas dicas para vocês. Professor, mas ainda eu não sei o teu Instagram. Você não sabe? Então digita aí na estrada com os profs e é uma alegria. Tchau, gente!